Isso mesmo, quem já está aqui para bater um papo comigo, meu convidado dessa semana é Dr. José Anselmo Fleury. Gente, eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui nesse momento. Recentemente saiu uma pesquisa para as prefeituras de Goiânia, para as prefeituras de Anápolis, mostrando o cenário eleitoral para 2024. Ah, mas é muito cedo ainda para falar de eleição. Eu creio que não. Nós estamos no mês de férias e alguns políticos já estão indo para suas cidades, já começando a articular, outros mudando de partido, buscando o melhor partido. Câmara Municipal de Goiânia que frustrou, que teria 39 candidatos, 39 vagas, agora só tem 37 depois do resultado do IBGE. Então são muitas coisas. Eu fiz questão de convidá-lo aqui, faltando um pouco mais de um ano para as eleições, para a gente bater esse papo. Dr. José Anselmo Fleury, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Obrigado, Breno. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, todo nosso aqui do programa Viver Goiás. E falar de política é algo muito sério, que muita gente às vezes brinca, né? As redes sociais ultimamente virou uma terra sem dono, que os veículos, as pessoas postam, veículos de comunicação, as pessoas postam e todo mundo fala o que quer, o que acha, e não é bem assim, né? Política faz parte do nosso dia a dia. Com certeza. O debate político ele é fundamental, né, na nossa sociedade. Durante muito tempo foi proibido de se falar de política. Né? Futebol, religião e política não se discute. E aí nós chegamos a um outro momento em que todas as pessoas ao mesmo tempo queriam despejar suas opiniões e ninguém ouvia ninguém. Eu creio que nós estejamos caminhando para um momento onde todos serão ouvidos e todos terão oportunidade de se expressar. Ótimo. E recentemente saiu uma pesquisa no portal Mais Goiás, de algumas cidades, inclusive da capital, mostrando um cenário para as eleições de 2024. O senhor acha que esse cenário para as eleições de 2024 ainda é incerto? Sim, com certeza muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Mas o cenário que nós teremos daqui a um ano é decorrência das vivências que nós estamos tendo hoje. Sim. Então eu vejo um movimento importante aqui em Goiânia de fortalecimento do MDB, um crescimento também da esquerda em Goiás, decorrência do governo federal, né? A partir do momento em que o PT assume o governo federal, naturalmente as suas bases também vão ganhar um pouco de força, né? E temos novos atores que estão se inserindo aí nesse cenário político para 2024. Doutor, o que me pareceu assim, bem interessante foi a questão do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que foi candidato ao governo do estado de Goiás, está retornando ao MDB agora. Ele apareceu na pesquisa espontânea em primeiro lugar, né? Só que Gustavo tem um probleminha aí, porque a justiça pode deixar, ele não pode ser candidato, né? Ele até falou em algumas entrevistas que ele vai pedir isso à justiça. O senhor acha que é possível Gustavo ganhar esta justiça e conseguir ser candidato aqui em Goiânia? Olha, no cenário de hoje, com o entendimento dos tribunais que nós temos no dia de hoje, a candidatura do Gustavo Mendanha ela não tem segurança jurídica, não temos como garantir essa candidatura. No entanto, jurisprudência ela muda através dos tempos. A equipe do Gustavo Mendanha é uma equipe muito qualificada de advogados e eles estão apostando numa mudança, numa brecha jurisprudencial que não pode ser dita como impossível, mas eu diria que é improvável juridicamente a candidatura dele aqui em Goiânia. E faltando um ano para as eleições, a pesquisa mostra nomes já conhecidos da população, que é Adriana Corsi, o próprio Gustavo Mendanha, o próprio Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o próprio prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o nome da filha do ex-prefeito Iris Rezende, Ana Paula Rezende, que é pouco conhecida da população, mas ela tem em si, nas costas, o nome do pai, né? Sim. O que pode favorecer. O senhor acha que isso pode mudar daqui até as eleições do ano que vem? Com certeza, porque hoje o primeiro colocado nessa pesquisa, nós não temos certeza da candidatura dele. Naturalmente, não se efetivando essa candidatura, esses votos irão se diluir entre os demais candidatos. A Ana Paula Rezende, como você disse, ela é desconhecida, mas carrega um sobrenome que não pode ser ignorado. A população tem uma memória bastante viva. Há poucos anos atrás, o Iris Rezende ainda era prefeito de Goiânia, então é um fator que não pode ser desconsiderado. Também temos uma filha de ex-prefeito, que é a delegada Adriana Corsi, que já tentou outras vezes também no pleito e vem fortalecida com o apoio do governo federal.
né, que pode aí trazer muitos recursos para a cidade, que é um fator que pode ser considerado também pelo eleitorado em sua escolha. E tem a questão do prefeito de Goiânia, que está com a máquina na mão também, né, Rogério Cruz? Sim, quem tem a máquina na mão nunca pode ser considerado carta fora do baralho, né? A gente sabe que as pesquisas de aprovação demonstram um cenário muito complicado para o prefeito Rogério Cruz. Até o momento ele ainda não deu sinais de que tem força para reverter esse cenário, mas ele tem a máquina e é uma capital, é uma prefeitura de capital que tem muitos programas, muitas secretarias que podem, por algum motivo, aí, reverter esse quadro até outubro do ano que vem. Doutor José Anselmo Fleury, o senhor acha que o governador Ronaldo Caiado, com a alta aprovação que ele tem da população, porque vamos dizer que governo geralmente nunca teve tanta influência na capital, mas o senhor acha que o governador pode ter alguma certa influência em Goiânia nessas eleições de 2024? Com certeza, o governo do estado, a sede dele é em Goiânia, e ele com certeza terá, assim como foi nos anos anteriores, com o detalhe, né, histórico de que Goiânia ela costuma se posicionar na votação para o prefeito em oposição ao governador. Não sei se nós vamos continuar essa tendência, mas o governador Caiado, com a sua aprovação, com certeza ele terá influência, apesar de, pelo perfil dele, ele não ter uma atuação tão incisiva nas eleições municipais como era, por exemplo, o governador Marconi. Sim. O governador Caiado ele se mantém um pouco mais distante, mas com certeza ele vai influenciar no pleito. Inclusive o ex-governador Marconi Perillo, recentemente começou a movimentar sua militância aí. O governador do Rio Grande do Sul esteve aqui em Goiânia, né? Ele fez até um encontro e já começou a movimentar sua equipe e já deu sinais de que vem ao governo de Goiás. Sim, havia uma busca para o Marconi com a filiação de Geraldo Alckmin, a bem-sucedida filiação, que o alçou à vice-presidência da República. Havia um movimento de levar também o governador Marconi Perillo para o PSB, né, o José Eliton, o vice-governador dele à época, já está lá no PSB, mas ele rejeitou essa ideia, disse que se mantém no PSDB, e o encontro dele com o governador Eduardo Leite mostra que ele vai se colocar como uma peça importante nessa reconstrução do PSDB, não só a nível estadual, mas também como a nível nacional, já que ele é uma das poucas lideranças antigas, né, do PSDB que ainda está em condições eleitorais, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso já está numa idade bastante avançada, o governador Alckmin já está em outro partido, o Aécio, nesse momento, não tem o capital político de anos atrás, então o governador Marconi, se mantendo no PSDB, ele pode se colocar como peça importante também nacionalmente nessa reconstrução do partido. Dizem que o ex-presidente Bolsonaro é da direita, né? Mas não quero aqui muito comentar sobre isso. Mas com a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, ele acaba que a direita está perdendo força e a esquerda ganhando mais força ainda no Brasil? Na verdade, eu acho que a direita, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu creio que ela tende a fortalecer a direita, porque ela vai mostrar realmente quais são as bandeiras históricas, né, da direita, na questão econômica, na questão do desenvolvimento do país, bandeiras essas que ficaram um pouco obscuras durante esse período do presidente Bolsonaro pela insistência em pautas que não dizem muito respeito ao dia a dia da população, como voto impresso, nessas questões que fazem pouca diferença na vida da população, principalmente a população mais pobre. Então a direita ela agora tem a oportunidade de dizer ao eleitorado quais são as bandeiras e qual o projeto que ela tem para o país. Doutor, eu queria fazer um parâmetro rapidinho aqui nas cidades vizinhas nossas aqui, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Tirando a cidade de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo, tem uma grande chance de reeleger os seus atuais prefeitos? Sim, quem está no poder, a tendência é que continue. O Instituto da Reeleição, ele foi criado, né, na década de 90 e desde então a grande maioria dos mandatários que se candidatam à reeleição tende a se reeleger. Isso não acontece apenas no caso de administrações muito mal avaliadas, né, muito mal recebidas pela população, o que não me parece ser o caso dessas cidades. Então, analisando pelo histórico, a tendência é de que venha a ter reeleição nesses municípios. Eu acho que a Aparecida de Goiânia ainda é uma das cidades que a gente pode praticamente falar de reeleição, pelo fato do ex-prefeito Gustavo Mendanha ter uma avaliação muito positiva
e está apoiando o atual prefeito. Né? Isso, e há um movimento importante também lá em Aparecida, que é a possibilidade do Partido dos Trabalhadores vir a indicar um vice na chapa de Vilmar Mariano, então você vai fechar praticamente todos os flancos ali em apoio ao atual prefeito. Então, desenha um cenário muito favorável a ele. Sim. E falando em câmaras municipais, a Câmara de Goiânia estava achando que chegaria a eleger 39 nomes, 39 vereadores. E acaba que o IBGE contrariou e de 35 vai para 37. Como que o senhor avalia? O senhor avalia que não só em Goiânia, mas acho que vamos pegar Goiânia, porque é a capital, né? A Câmara tem passado por momentos muito complicados. As pessoas estão falando muito nas ruas dos atuais vereadores, que não têm trabalhado, não têm feito, são projetos que não existem para a comunidade em si, projetos pessoais, como homenagens, com um monte de coisas que não tem nada a ver com aquilo que a população precisa. O senhor acha que a população tende a reeleger novos nomes ou a mesma história de eleger, vou mudar, eleger, eu falei reeleger, né? Eleger novos nomes ou reeleger nomes que estão lá? Aqui em Goiânia, me parece que o eleitorado, a população em geral, ela não está satisfeita nem com a prefeitura, nem com o trabalho da Câmara, porque, como você disse, são projetos que não têm impacto na vida da população que está sofrendo com transporte de má qualidade, asfalto de má qualidade, recolhimento de lixo, parques, manutenção ruim, e não se vê, né, uma cobrança veemente, com exceção, claro, de alguns vereadores, não se vê uma cobrança da Câmara em relação à Prefeitura para que trabalhe, para que entregue serviço à população. E, naturalmente, essa fatura será cobrada, porque o vereador ou qualquer político, ele não vive apenas de pautas ideológicas, ele tem que entregar resultados para a população. Então, se chegar o momento das urnas, a população entender que aquele vereador, aquele prefeito não entregou, né, benesses, né, não entregou benefícios ou não cumpriu o seu papel institucional, esse vereador deverá ficar de fora aí do próximo mandato. Mas o povo diz que a população esquece rapidinho? Eu não diria isso, eu acho que a população tem memória boa. A questão é que, no caso, por exemplo, de vereadores, você tem ali pessoas que têm já uma base eleitoral consolidada. Sim. E é uma base eleitoral pequena para ele ser eleito prefeito, mas suficiente para ele se eleger ali vereador por alguns mandatos. Né? Mas você pode ter certeza que essa base ela está sendo atendida de alguma maneira, e é por isso que ela continua a eleger esse vereador. Então, para aquela base ali que talvez esteja fora da nossa bolha, esteja fora do nosso nicho social, esse vereador ele entrega algum tipo de trabalho, e por isso ela continua apostando nele. A gente pode acreditar que não terá muitas novidades. Ou pode ter, né? Novidades sempre há, principalmente pela mudança do cenário nacional, que isso influencia. Goiânia está inserida dentro do contexto do Brasil. Né? Então, essa mudança de rumos, né, no governo federal vai trazer um novo clima para a eleição municipal, assim como aconteceu durante o governo Bolsonaro. Havia influência, né, de toda a ideologia, de todo o aparato, né, do bolsonarismo sobre as eleições municipais. Naturalmente, isso vai ocorrer também agora, talvez em menos medida, pelo histórico de Goiás, onde a esquerda não tem tanta força, né, principalmente no interior, mas essa mudança de clima em Brasília vai repercutir com certeza aqui no município de Goiânia. E as redes sociais vai ter força? Total, total. Hoje o candidato que está fora das redes sociais, ele está fora do pleito. Né? É necessário uma assessoria, é necessário que ele esteja presente não só no período das eleições, mas nos debates políticos que antecedem, né? Inclusive, como eu disse, a conjuntura de agora ela vai repercutir lá em 2024, então quem quiser ser candidato já tem que estar lá no meio das redes sociais, debatendo, discutindo e tendo contato com a população. Então tem que começar agora. Já está atrasado, já deveria ter começado. Doutor, só para a gente finalizar, que a nossa entrevista está muito boa, mas nós temos que o pessoal já está falando ali que a gente tem que encerrar. Saiu recentemente uma pesquisa que o perfil do candidato que o goianiense quer é o mesmo da última eleição: honestidade, competência e inteligência. Isso aí eu diria que são pré-requisitos básicos de qualquer candidatura. A pessoa que não tem honestidade, ela não deveria nem passar perto da vida pública. Então, são requisitos que nós
temos que exigir de todos os candidatos, não apenas daquele que nós iremos eleger. Eu costumo dizer que a honestidade não é só do político, mas é nossa, de todo mundo, é obrigação de todos ter honestidade, competência também para aquilo que faz, porque é complicado, a gente elege tanto cidadãozinho aí que depois bate nas suas costas e nunca mais volta lá. Com certeza. Dr. José Anselmo Fleury, eu quero agradecer sua vinda aqui no programa Viver Goiás, nós vamos ter outros encontros, afinal de contas nós estamos chegando a um processo eleitoral importantíssimo para o país, é um processo eleitoral que vai movimentar muito aí, principalmente depois de umas eleições presidenciais tão complicadas, e eu quero muito sua presença aqui outras vezes também para a gente discutir conforme esse processo for andando aí, a gente ter mais alguma clareza no cenário eleitoral. Com certeza, Bruno. É sempre um prazer estar aqui com você e com o público também do Viver Goiás e estou à disposição para retornar. Muito obrigado, gente. Fique de olho, viu? A eleição é coisa séria, você tem que aprender a votar, você, eu, todos nós precisamos aprender a votar. A gente quer uma cidade bonita, uma cidade com estrutura, tem que saber votar. E começa pela nossa cidade, começa pelas câmaras municipais, por prefeitos, porque não adianta a gente cobrar só da presidência da República, do mais alto grau lá de cima, que não vai adiantar, vamos começar a cobrar aqui. E nós vamos para o intervalo e voltamos.